Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Feche seus olhos, deixa eu orar então pela palavra. Espírito Santo de Deus, eu oro, Deus, para que essa revelação seja profunda, transformadora, cheia de vida. Eu oro, Deus, para que a nossa mente seja transformada, o nosso coração brote a revelação. Senhor Deus, que a nossa boca profetize aquilo que é necessário, que, Senhor Deus, os nossos olhos percebam e tenham discernimento no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra procede do teu coração. Libera essa palavra aqui, Senhor Jesus Cristo, com poder e autoridade e unção em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu fiz de novo um PowerPoint. Tô chique, né? Domingo passado eu fiz, esse domingo de novo, porque eu quero poder ministrar bem pontual para os irmãos algumas coisas que eu acredito que sejam importantes para nós como igreja. Ontem, então, nessa ministração com os líderes, o quanto eu vejo e reforço a importância de ser igreja, de congregar junto, de caminhar junto. Isso nos protege, isso alimenta a nossa fé, isso nos guarda. Mas hoje tem tido uma onda, às vezes, de modismo, onde as pessoas falam, não, eu não preciso ir para a igreja. Realmente, nós somos a igreja, isso aqui é um prédio, nós entendemos isso. Mas há algo que Deus libera aqui junto. E uma coisa que eu percebo, irmãos, muito claro quando eu prego. Eu posso ouvir a palavra depois, mas o que é liberado naquele dia não é expresso mesmo ouvindo depois, é impressionante. O que é liberado, eu falo que é o maná. O maná é liberado aqui na hora, e ele é liberado para você que está aqui. Eu sei que muita gente vai ouvir essa palavra depois, serão abençoados também, mas eu acredito que há uma unção específica aqui. Então eu acredito que há essa necessidade de nós congregarmos juntos, vivermos essa vida da igreja caminhando junto, e eu vou falar isso biblicamente para você. E ontem nessa reunião eu tive mais a certeza disso, que é necessário caminhar juntos os irmãos, ombreando, caminhando, fortalecendo, edificando uns aos outros. O quanto eu saí daquela reunião ontem edificado da parte do Senhor Jesus, o quanto eu saí alimentado, eu vi o corpo agindo, eu vi a igreja caminhando junto, eu vi a igreja estabelecendo a tua vontade. E é sobre isso que eu quero falar, a necessidade de congregarmos juntos. Eu gostaria de começar a ler um versículo que está lá em João, capítulo 17, versículo 21. Enquanto isso, você pode deixar aqui essa página aqui, enquanto vocês abrem lá em João, capítulo 17, versículo 21. Quero começar com essa passagem. A palavra de Deus diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Está dizendo então, para que nós sejamos um, assim como Deus é no Filho, e o Filho no Pai. São um só coração, conectados, o mesmo Deus, o Deus triuno. Que também eles sejam um em nós. O Senhor agora, Ele fala, eu e o Senhor é um em mim, eu sou um no Senhor. Mas agora nós vamos trazer mais eles, para que nós agora nos tornemos agora um. O Senhor acrescenta nós como igreja nessa comunhão, eu e você não tem noção quão poderoso isso se torna, porque nós temos as manifestações, nós temos a autoridade, nós temos a experiência do Rei, do Deus poderoso habitando em nós, e nós liberamos sobre essa terra. Então nós somos um. Quantos são um aqui em Cristo Jesus? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Engraçado é que agora é o seguinte, o Senhor é no Filho, o Filho é no Senhor, e agora o Filho diz, agora Senhor, que eles também sejam inseridos nessa comunhão, para que todos acreditem em nós, para que todos acreditem na tua palavra. O Senhor agora, Ele inseriu uma pessoa, você. Você faz parte agora dessa transformação. Você faz parte disso. E há uma manifestação poderosa na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Quando a graça de Deus manifesta na sua vida, sabe o que é mais poderoso? Ela não fica só em você. Sempre a graça alcança pessoas ao seu redor.
Quando a manifestação, o poder e a vida de Deus te alcança, meu irmão, sempre alcança as pessoas ao seu redor. Então, quando você recebe bênçãos de Deus, eu quero te falar uma coisa: pessoas serão abençoadas ao seu redor. Glória a Deus. Quando você experimenta da vida de Deus, pessoas vão experimentar da vida de Deus ao seu redor. Quando você recebe da alegria e do renovo de Deus, pessoas serão abençoadas pelo renovo e alegria do Senhor. Aonde você chegar, você vai abençoar as pessoas. Posso ouvir um amém? Então, a manifestação do poder de Deus em nós, não somente opera em nós, mas em tudo ao nosso redor. O seu chefe vai ser abençoado porque você é abençoado. Oh Deus! Sua família é abençoada porque você é agraciado de Deus. Irmãos, às vezes a gente não percebe, mas irmãos, até onde você mora, aquele condomínio vai mudando, começa a prosperar, porque você tem a graça de Deus. A graça de Deus, quando te alcança, sempre vai alcançar as pessoas ao seu redor. Irmãos, eu te falo uma coisa: eu sou abençoado de Deus, e aonde eu estiver, eu acredito que a bênção de Deus vai chegar sobre o meu povo. Eu creio nisso. Ah, mas por que, pastor? Você acha que... Olha, pastor, você está muito arrogante. Não, irmãos, eu somente creio no que a palavra de Deus diz. Aonde eu estiver, irmãos, ali vai ser abençoado. Eu declaro, irmãos, você que está ouvindo essa palavra, você vai sair daqui abençoado hoje em nome do Senhor Jesus. Por que eu posso falar isso? Porque a graça de Deus é comigo. A graça de Deus é com você. Fala para o seu irmão que está próximo: hoje você vai ser abençoado que eu estou do seu lado. Oh Deus! Parece uma arrogância, não parece? Não parece uma soberba? Mas eu vou ler de novo, talvez você não percebeu. Olha o que o Senhor diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Pai, o Senhor em mim e eu no Senhor, nós somos um. E aí ele inclui nessa comunhão, para que também eles sejam um em nós. Ele incluiu você e eu dentro da comunhão entre o Pai e o Filho. E ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, o mundo é transformado, irmãos, quando nós somos um em Cristo Jesus. Se o mundo é transformado, então eu posso crer o seguinte, irmãos: aonde eu chegar vai ser transformado. Irmãos, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, quando eu chegar no hospital, eu quero andar no corredor, irmãos, o povo ser curado. Quantos creem nisso? Você não tem esses desejos, não? Eu entro no hospital e falo: Deus, é hoje que eu vou ver essa cena. E eu fico andando, já olhando para os lados para ver quem que vai ser. É desse jeito, irmãos, a bênção vai te acompanhar, glória a Deus. Eu sei que às vezes parece assim: nossa, pastor, mas será? É a Bíblia, irmãos. Eu não estou aqui fazendo pensamento positivo. Estou aqui falando palavra de Jesus. Você vai ser abençoado. Se você mudou para um condomínio que não é muito bonito, com o passar dos anos ele vai se tornar lindo. Amém? Irmãos, a glória de Deus manifesta, ela muda ambiente, ela muda gerações. Aonde Jesus entrou, irmãos, ali teve mudança. Aonde Jesus, a casa que Jesus entrou, teve mudança na casa. Os encontros que o Senhor teve com as pessoas foram transformadas. Por que você acha que foi transformado? Porque Pai e Filho, um só, manifestando glória. E nós fomos inseridos nessa congregação, nessa comunhão. Então, irmãos, a casa que eu entrar vai ser abençoada em nome de Jesus. O que eu vou ter de convite essa semana? Você é abençoado, meu irmão. Essa graça é com você. Aonde você entrar, coisas vão mudar. Aonde você colocar os seus pés, aquele ambiente vai mudar por completo. Na sua casa, na sua família estava tendo confusão, na hora que você entrar, as pessoas vão respeitar, porque representa a Cristo ali dentro, irmãos. Sabe, se seu filho tem trazido problema, na hora que você chegar, ele vai olhar Cristo na sua vida, ele vai ter temor do que ele vai fazer. Irmãos, tudo muda, porque a presença de Deus chegou. Você sustenta a presença de Deus. Nós, como igreja aqui, irmãos, nós liberamos um ambiente de fé, porque nós abençoamos uns aos outros aqui, irmãos. Nós somos agraciados uns pelos outros. A bênção que é na vida do seu vizinho vai alcançar a sua casa também, em nome do Senhor Jesus. Glória mesmo, irmãos? Fala para o seu vizinho assim:
eu vou te abençoar hoje. A graça de Deus é comigo. Vamos lá então, irmãos. Eu quero começar então. Você pode seguir aqui o PowerPoint aqui, que vai facilitar para você, irmãos. Uma graça individual e a graça coletiva. Nós somos agraciados por Deus, mas como eu disse, sempre a graça que eu recebo diante de Deus abençoa quem está ao meu lado. O favor de Deus manifesta na minha vida, pessoas serão favorecidas ao meu redor. A bênção que é derramada sobre a minha vida será derramada sobre a minha família. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio do fundo do meu coração, assim também como eu creio que a graça recebida na vida da minha esposa, eu serei agraciado. O favor de Deus sobre a vida da minha esposa, eu serei favorecido. Porque essa manifestação da graça sempre vai ter uma expressão coletiva. Você sempre vai ver isso na Bíblia. Alguém sendo agraciado, mas pessoas ao redor também sendo. Sempre a graça liberada para o indivíduo trará uma graça com benefício coletivo. A própria palavra igreja, que significa eclésia no grego, significa assembleia, ajuntamento, reunião. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos para liberar a graça na vida uns dos outros. É por isso que é importante, talvez você ache, não, eu não quero hoje ir lá no culto, não. Você está perdendo a oportunidade de ser abençoado e de abençoar alguém. Todas as vezes quando você vai para esse lado natural, não, eu não vou, estou cansado, você está perdendo a oportunidade de abençoar alguém e de ser abençoado. Você está perdendo a oportunidade de, assim como o Pai e o Filho são um, você está incluído nessa manifestação aqui entre nós, irmãos. Então não perca a oportunidade de ser abençoado, irmãos. Sabe, nós somos muito naturais ainda. Quantos aqui trabalham aqui nesses Estados Unidos da América? Levante a sua mão, deixa eu ver. Poucos irmãos trabalham aqui. A maioria gosta de passear, viajar, eu sei como é que é isso aí. Eu sei, eu entendo. Posso ouvir um amém? Amém. Aí eu falo para você, olha, hoje no seu trabalho você vai ser agraciado, você vai receber $500. Esse é o problema. Aí quando eu falo, quando os irmãos, vem para o culto para ser agraciado, ninguém, todo mundo calado. Nós somos naturais ainda, irmãos. É que nós queremos medir no montante, em valores, em cifras. Às vezes o que Deus está fazendo na sua vida é muito maior do que você imagina. É questão de tempo até que seja liberado o que você tanto procura. Porque vai chegar um momento que vai transbordar esse ajuntamento da igreja. Uma hora vai transbordar a graça manifesta na sua vida. Então, irmãos, nos reunir aqui é questão de tempo até você ver um grande mover de Deus na sua vida. Não perca a oportunidade, não abra mão disso. Deus está se movendo no meio da igreja. Pastor, Deus não pode me abençoar lá fora? Pode, mas o Senhor ama tanto comunhão, que Ele mesmo é Deus Pai, Filho e Espírito. Os três são um só. Olha a comunhão entre os três. E isso é desde o princípio. E antes da existência de qualquer coisa, já existia essa comunhão. Olha que coisa poderosa, irmãos. Então a igreja é a manifestação de Deus sobre essa terra. A igreja é a vontade de Deus, assim como o Pai e o Filho são um, e a Bíblia diz aqui lá em João que foi acrescentado nós nessa comunhão para que houvesse manifestação e as pessoas acreditassem no Filho. Então quer dizer que eu e você, irmãos, estamos experimentando de uma grande manifestação de Deus. Desfrute disso, e é vontade de Deus então que a gente caminhe, viva, suporte uns aos outros, tolere uns aos outros, para que a gente também seja abençoado e abençoe a muitos, irmãos. Não perca a oportunidade de congregar. Eu acredito, irmãos, que nós estamos enchendo um cálice. Uma hora vai vir um transbordar sobre a sua vida que você não vai ter noção. Você vai falar, meu Deus, de onde que foi isso? Você vai achar talvez que foi o culto que você foi lá há 2 anos atrás que foi liberado. Não, irmãos, é esse dia após dia. Uma oportunidade após a outra de viver a vida da igreja. Deus está falando, não deixe de congregar. Glória a Deus.
Então para de ser natural. Se eu falar que tem uma bênção para você lá no seu serviço, vai lá e pegue. Mas eu quero te falar, tem alguma coisa muito maior entre nós, irmãos, como igreja. Glória a Deus. E aqui eu não estou falando denominação não, irmãos. Eu não estou aqui defendendo uma bandeira de nomenclatura, de nome de igreja, ou qualquer coisa que seja. Eu estou aqui para falar da igreja viva do Senhor, quando a igreja se reúne. Isso é poderoso. Glória a Jesus. Então eu quero falar sobre o que é congregar. Vamos lá começar então. Congregar expressa criar raízes. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Quantos são morada do Senhor aqui? Na velhice ainda darão frutos. Irmãos, se você compreender, olha, é tanta loucura, né? É porque nós achamos que os frutos somente são coisas... Irmãos, esses frutos aqui, principalmente por conta da manifestação de Deus, que tem a ver isso aqui no Velho Testamento, esses frutos aqui falam até mesmo ter mais filhos naturais, irmãos. Não, pastor, aí não. Aí é muito para a minha cabeça. Irmãos, não limite o Senhor Jesus. Ele quer te dar prazer e prolongado ainda, irmãos. E a Bíblia continua dizendo, serão viçosos e vigorosos, terão força, disposição, para anunciar o que é certo e reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aqueles que estão congregando junto passam a ter raízes. A coisa mais frágil que tem é uma planta sem raiz. Ela cai com qualquer facilidade. Um vento sopra, ela tomba, ela não tem força, mas quando você tem raízes, é porque você está congregando, visitando, vivendo a vida da igreja. Quando você vive a vida da igreja, você tem raízes mais sólidas, vem ventos fortes, mas você permanece no meio da crise. Mas quando você não tem raízes, irmãos, qualquer coisa te derruba, qualquer circunstância te abate, qualquer coisa define o seu humor. Tudo então agora tem a ver com falta de raízes. O vento vem e você fica flexível, irmãos. Quando não tem raiz, não tem crescimento. Não sei quantos já viram aqueles tipo bonsai, sabe aquelas árvores japonesas? O que você vai fazendo com aquela árvore? Você vai cortando e cortando as raízes principais dela, para ela sempre ficar pequena, ela não tem raízes profundas. Por quê? Porque foi podada. Mas se você quer ter raízes, é necessário que você congregue, viva a vida da igreja, é necessário que você tenha raízes profundas. Há pessoas que não conseguem ter raízes em nada. Cada dia vive uma situação, cada circunstância muda o humor, cada lugar, cada dia está em um lugar, cada dia pensa estar em um lugar. Isso fala de falta de raízes. É necessário então você experimentar da vida da igreja. A igreja vai guardar, a igreja vai cuidar. Eu sou carente e necessitado da vida da igreja, irmãos. Eu não seria nada, irmãos, sem a vida da igreja. A vida da igreja me protege, me faz ter raízes, tem estabilidade. Quem tem raízes, irmãos, tem estabilidade na vida. Mas pessoas que não conseguem ter raízes, que cada dia quer abrir um negócio diferente, que cada dia quer fazer alguma coisa diferente, que cada dia quer estar num lugar diferente, não tem raízes, não dá segurança. Raízes traz segurança. Raízes, irmãos, quando vem o vento forte, você pode ter uma árvore grande do lado da sua casa, mas você sabe que ela tem raízes, ela não vai cair. Mas a pior coisa que tem aqui na Flórida, você sabe o que é. Irmãos, quando passou uma tempestade, sei lá o nome, porque cada ano é o nome de uma mulher diferente, que vem na vida da gente, para derrubar. Olha, irmãos, estou dando recado aqui. Não, irmãos, tem marido aí, é verdade, pastor. Não, irmãos, calma. Irmãos, as árvores aqui não têm raízes. A árvore na Flórida é um faz de conta. O que eu vi de árvore tombada com a raiz inteira para fora, se não tem raiz, aí a sua casa está do lado de uma árvore. Como é que você fica? Meu Deus, lá vem ela. Olha ela vindo. E vai cair no meu carro, e vai cair na minha casa. Você já fica apavorado com árvores sem raízes. Imagina um homem sem raízes profundas. Provoca instabilidade. Sua vida talvez é instável porque você não tem raiz em nada. Você não tem raiz em relacionamentos.
você não congrega, você não caminha junto, você não se abre para viver a vida da igreja. A vida da igreja é de vez em quando, é uma situação, às vezes quando der, aí agora eu vou. Irmãos, a vida da igreja é uma constância, eu crio raiz, é dia após dia, eu permito esse ambiente mudando a minha vida. Mas quando você não tem raízes, irmãos, qualquer vento te derruba. Gente que é sem raízes, não tem, pode parecer uma árvore linda, só aparência. Aqui na Flórida é típico, as árvores daqui são lindas, irmãos. É um negócio impressionante. Tem dia que eu estou dirigindo na rua, de repente tem uma árvore lá de 5 metros. Eu falei, mas da onde que isso aqui surgiu? Eles vão lá e colocam, enxertam ela lá no chão, lá não tem raiz nenhuma, põe umas estaquinhas de madeira, para dar um firmamento, e fica aquele trocinho lá, a árvore lá com 3 madeirinhas, como se fosse segurar na hora que vier o vento forte. Quero te falar, irmãos, há pessoas que são lindas por fora, mas não têm raízes profundas. Congregar, o Senhor está dizendo, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Essa árvore ela dá frutos diferenciados, ela dá com qualidade, ela dá frutos suculentos, ela permanece, e quando passar os anos ainda frutificará mais ainda, o Senhor está dizendo. Olha que poderoso, isso está falando da sua vida e da minha. Precisamos congregar para termos raízes fortes, estabelecidas. Tem jardim que é maravilhoso, é lindo, mas na hora que vem uma chuvinha, igual essa hoje de manhã, acaba com o jardim. Por quê? Porque não tem raízes. Congregar te leva a experimentar de raízes. Marido, você precisa ter raízes. Você precisa, e eu chamo essa responsabilidade para os homens, você precisa conduzir a sua família para lugar com raízes. Você precisa ter raízes. Você precisa trazer estabilidade na sua casa. Você precisa trazer constância na sua casa. O dia que os ventos vierem, a constância um dia após o outro. Não dá para se mover com qualquer coisa. A estabilidade, a segurança. Os filhos precisam disso. Os pais precisam de estabilidade também, irmãos. É necessário que você crie raízes na sua vida. Amém mesmo? Os irmãos estão comigo? Glória a Jesus. Coloquei também que congregar expressa aprender a se relacionar com pessoas diferentes. Deixa eu te contar, se não te contaram. Igreja, o povo diferente. É diferente em tudo, irmãos. É gosto, é jeito de vestir, é jeito de falar, é região de onde vem, é maneira que penteia o cabelo, é a cor do cabelo, é o jeito que fala, é o sotaque, nós somos, nós vai, nós fez, nós porta, porteira, e um piqui. É tudo diferente. Mas, irmãos, quando você congrega, é você experimentar dessas maneiras diferentes de Deus também te abençoar. E é estar aberto para a bênção vir de forma diferente também. Congregar é aprender a viver com diferenças. No meio da congregação há diferenças, há opiniões diferentes, há gostos diferentes, mas o que permanece? É Cristo no centro. Imagina o seguinte, irmãos, para os irmãos entenderem. Então, o Senhor, Ele é aqui o centro. E aí então nós temos várias pessoas diferentes ao redor aqui de Cristo. E aí então, o que acontece? O que leva essas pessoas para uma mesma direção? É ter o mesmo alvo. Então, congregar, o que nos conecta é que todo mundo, mesmo diferente, de vários lugares, tem o mesmo objetivo, que é Cristo. Congregar, então, significa, eu vou tolerar pessoas diferentes. Eu vou aceitar pessoas diferentes. Eu vou entender pessoas diferentes. Eu vou entender opiniões diferentes. Mas o centro tem que ser Cristo. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradarmos a nós mesmos. Irmãos, você vai ter que tolerar gente difícil. Quantos querem ser agraciados? Quantos querem ser abençoados?
Quantos querem abençoar os outros? Lembra que eu falei que a graça manifesta na sua vida, ela sempre manifesta para os outros? Mas então, irmão, você vai ter que suportar gente difícil na sua vida. Glória a Jesus. Posso ouvir mais um amém? Amém. Mais um glória a Deus? Amém. Você vai ter que tolerar gente complicada. Você vai ter que suportar circunstâncias diferentes. Irmãos, como que você imagina? Irmãos, eu não sei, irmão, mas irmão, como que Jesus relaciona com aqueles apóstolos daquele jeito? Cada um com um temperamento, um jeito, uma mania, percepções diferentes. E o Senhor caminha com todos esses homens. Por quê? Porque Ele demonstra a necessidade de caminharmos juntos, de congregarmos juntos e de suportar uns aos outros, tolerar uns aos outros. Eu vou ter paciência com as debilidades dos fracos. Eu vou ser paciente, eu vou ser caridoso. Eu vou restituir, eu vou dar nova oportunidade. É necessário assim, irmãos. É necessário. Às vezes nós queremos cobrar dos outros o que nós tivemos debilidades no passado. Nós queremos ter dos outros o que lá atrás nós erramos. Nós queremos cobrar dos outros coisas que eu não fiz no passado. Então, irmãos, nós nos tornamos pesados na vida dos outros. Uma coisa, irmãos, que eu amo na igreja, eu vou te falar, é novo convertido. Novo convertido é minha festa. Minha alegria. As perguntas do novo convertido são maravilhosas. Eu fico pensando, da onde que esse povo tira isso? Adão tinha umbigo, pastor? Mas o que vai mudar na sua vida descobrir se Adão tinha umbigo, meu Deus do céu? Não, pastor, mas é importante para mim saber se tinha umbigo. O que vai mudar na sua vida se ele tinha umbigo ou não, cidadão? Não, pastor, mas é importante. Eu quero saber. É de profunda teologia para mim. Ué, irmão. Então eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O novo convertido é assim, a gente tem que ter paciência. E quando a gente também fica velho, irmãos, sabe uma coisa que eu percebo? Duas coisas eu vou te falar. Hoje eu falei uma delas. As pessoas cumprimentam os adultos, mas ignoram as crianças. Mas quando as pessoas envelhecem, as pessoas também passam a ignorar os mais velhos. Trata como se fosse um débil, uma criança. Ignora, não valoriza, não respeita, não chama de senhor, não tem. E aí, e as pessoas que vão ficando mais velhas, às vezes também vão criando manias. Eu estou com 41, irmãos, eu já não suporto as minhas manias. Tem dia que eu não suporto, mas eu vou para esse versículo. Senhor, tem que suportar as debilidades dos fracos. Então eu suporto a debilidade minha que eu tenho também, Senhor Jesus. Irmãos, congregar é ter que tolerar também. Congregar é o seguinte, a obra é maior do que eu e você, meu irmão. A obra é maior do que eu e você nas suas diferenças. A obra, ela é mais importante do que as minhas escolhas. A obra sempre tem que ser priorizada. Então eu vou ter que tolerar. E eu vou ter que me relacionar. Há pessoas que eu gosto de me relacionar. Eu gosto de estar junto com algumas pessoas. É divertido. É legal. Há pessoas que é difícil às vezes. Porque o tempo inteiro é um embate, é um confronto, é uma situação. Mas irmãos, eu decidi. Eu vou amar e vou amar até o fim. Congregar isso. Você vai ter que suportar o irmão, a irmã. Fala para o irmão que está do seu lado assim, olha assim para ele, fala assim, você tem que me suportar. Ixi, mas foi conversa aí. Não, era só para falar a frase, já virou diálogo, conversa. Mas você tem que parar mesmo. Porque... Não, calma, irmãos, é só isso. Uau. Congregar expressa ser fiel. Quando nós congregamos, irmãos, nós somos fiéis. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, quantos membros tem na sua igreja? Você sabe que talvez a gente deveria ter uma outra maneira de analisar a igreja. A gente deveria contar assim,
quantos fiéis nós temos na vida da igreja. É diferente. Porque membros nós temos muitos. Eu vou te falar, irmãos, nós somos uma grande igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tem mérito de homem, isso é glória de Deus. Mas eu vou te falar que entre membros e fiéis há uma lacuna grande. Muito grande. O fiel, irmãos, ele permanece. O fiel, ele está disposto a suportar as pressões. Esse é o fiel. O fiel, mesmo vendo as dificuldades, ele não acusa, mas ele está para dar apoio, para que haja mudança. Esse é o fiel. O fiel é que toma a iniciativa, mesmo que o pastor não tenha dito nada, ele tem uma iniciativa. Ele é fiel. O fiel é aquele que está vendo a perseguição do seu líder e vai orar e jejuar por ele. Esse é fiel. Se a gente fosse então falar, pastor, qual que é o número de fiéis na igreja? Aí agora eu tenho dúvida. Porque eu não sei realmente. Sei de alguns. Mas o fiel tem outras atitudes. Eu vou ler aqui a passagem para vocês entenderem. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava no meio de uma pressão. E o que ele pediu? Fica comigo, vigia comigo. Não me abandona não, preciso de você. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou para os seus discípulos. Para os membros ou para os fiéis? Aí vocês vão me responder aqui. E encontrando-os dormindo. Eu pergunto para você, o Senhor em profunda angústia, precisando dos fiéis, perguntou a Pedro, nem ao menos uma hora pudeste vigiar comigo? Eu te pergunto, nesse momento aqui, ele era membro ou ele era um fiel? Membro, os irmãos entenderam. O fiel vai entender, ele precisa de ajuda, eu vou estar lá. Ele está na angústia, eu vou orar com ele. Esse é o fiel. Mas irmãos, eu não estou aqui jamais para trazer acusação, mas eu acredito que nesses dias eu tenho experimentado algumas coisas de Deus que nós precisamos colocar como vida na vida da igreja. Nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus. Nós precisamos congregar agora com o coração correto. Nós precisamos levantar uma igreja de fiéis. Glória a Deus. Porque membros nós temos muitos, mas nós precisamos de fiéis. Esse aqui é o passo, a Bíblia continua dizendo. Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou, Pai meu, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Voltando outra vez, encontrou dormindo, porque estavam com os olhos pesados. Novamente, ele volta e ele encontra membro ou ele encontra fiéis? Membro de novo. A angústia vindo. Então, irmãos, quando nós congregamos, realmente, nós somos fiéis, irmãos. A obra, nós guardamos um ao outro. A necessidade de um irmão é a minha necessidade. E às vezes a pessoa não precisa pedir, não. A gente tem que perceber. Esses dias, sabe, e você tem que ter uma iniciativa. Isso é glorioso, irmãos. Isso é viver a vida da igreja, se importar uns com os outros. Esses dias fui visitar uma família, senti de Deus de perguntar se eu podia ajudar financeiramente essa família. O irmão ficou muito surpreso com a minha atitude. Eu falei, não, eu acho que eu tenho que ter essa liberdade. Porque quando nós congregamos, irmãos, nós somos fiéis uns aos outros. Congregar, irmãos, não é somente você ser fiel comigo. Sou eu ser fiel com você, com as suas necessidades, com o que Deus tem para a sua vida, com os sonhos que você tem no seu coração e principalmente com os sonhos que Deus tem na sua vida. Então, irmãos, eu estou aqui para te dizer, há uma necessidade de aprendermos a viver a congregação. Vou te falar uma outra coisa, irmãos, a sua família é a congregação também. Viver a sua família junto, caminhar junto, desfrutar junto, é também parte da congregação que Deus te deu. Ser presente, ser supridor,
dar apoio, facilitador, ser fiel com as atitudes. Essa é uma congregação que muita gente às vezes não valoriza. Porque é engraçado, muita gente às vezes trata, a esposa muito ruim, mas trata outras pessoas muito bem. Sabe, irmãos, é porque às vezes você tem, esse aqui eu sei que eu não vou perder, e você trata mal as pessoas que Deus colocou perto. Essa é a congregação que você tem que ser fiel, meu irmão, é sua família. Glória a Jesus. Amém mesmo? Então, quem congrega também se torna fiel. Penúltimo agora. Congregar expressa submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É muito interessante, porque os homens são casados, eles falam, não, as mulheres, você sabe, tem que ser submissa, porque o Senhor diz. Mas os versículos anteriores dizem o seguinte, nós somos submissos uns aos outros. Não é só a mulher que é submissa ao homem, não, meu irmão. Você também tem um nível de submissão à sua esposa. Você nunca ouviu isso, né? Ficou chocado agora, né? Não, pastor, heresia. Não, é a Bíblia. O submeter a sua esposa não quer dizer que agora você vai atender os caprichos da sua esposa, mas submeter é ouvi-la, respeitá-la como indivíduo, olhar nos olhos dela, ser presente, isso também é submissão. As irmãs não dão amém? Estou pregando para as irmãs, estou valorizando vocês, estou ajudando o casamento das irmãs, estou ajudando você como pessoa, glória a Deus. Então, sujeitando-vos uns aos outros, ele diz, no temor de Deus. O que significa no temor de Deus? Não é uma submissão do que eu acho, que eu penso, mas é naquilo que agrada o coração de Deus. Olha, o que você falou é sério, eu vou ponderar a respeito. Congregar é assim, e eu vou te falar uma outra coisa. Congregar e ser submisso, irmãos, não é só vocês que devem me ouvir, não. Eu preciso ouvir a voz da igreja. Deixa eu te falar, o dia que um pastor não ouvir a igreja que ele pastoreia, tem um problema. Porque esse relacionamento, ele é saudável. Eu não estou falando o pastor se tornar um empregado da igreja. Não estou dizendo isso não, dos irmãos. Eu estou falando entre o pastor respeitar e entender o que é necessário na vida da igreja. Ontem nós tivemos uma reunião e os irmãos falaram coisas maravilhosas. Eu dei ideias e os irmãos, pastor, não acredito que é o tempo, vamos esperar, a gente precisa organizar melhor isso. Irmãos, eu não discuti, eu falei, é de Deus, eu entendo também. Eu vou submeter, eu reconheço isso também. Então vamos aguardar. Se vocês não entendem que isso é para agora, vamos aguardar. Isso é sujeitando-vos uns aos outros. Isso é participando na vida da igreja. Eu não sou o dono da razão, irmãos. Cristo tem que ser o centro. E eu tenho que reconhecer, irmãos, que eu não acerto sempre. Mas eu também não erro muito. Não fique você aí todo... Poucas vezes, que eu me lembro, quase nem me lembro, irmãos. Irmãos, eu não lembro das coisas que eu erro. Ou eu não erro. Brincadeira. Humilde também, né, irmãos? Vamos começar pela humildade. Mas, irmãos, é muito gostoso você viver a vida da igreja. Entender que o propósito de Deus é maior do que o seu querer. O meu querer era irmãos. Mas a minha pergunta, e a vida da igreja? O que é o melhor para a vida da igreja? O que traz mais vida para a igreja? O que abençoa mais a igreja? Ah, irmãos, aí os irmãos tentavam, os irmãos já tentavam, não, pastor, a gente podia fazer diferente. Não, irmão, já entendi, não precisa explicar mais não. Está definido dessa forma, o irmão tem razão. Irmãos, eu me rendo facinho, irmãos, eu não preciso da queda de braço. Então, na congregação, nós expressamos uma submissão à vontade de Deus. Glória a Deus. Isso é congregar junto. É o Senhor sendo o árbitro. Deus vai decidir. Ele vai falar, é da vontade dele ou não é. O Senhor que define. Por último, congregar expressa olhar juntos para a mesma direção. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sabe, irmãos, o grande perigo na congregação é quando todo mundo olha diferente. Cada um quer ir numa direção diferente. Essa congregação não vai para lugar nenhum. Essa congregação só vai ter confusão. Essa congregação só tem divisão. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Chega momentos que realmente eu preciso
falar, irmãos, o Senhor está sinalizando. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes é complicado, mas irmãos, meu papel como líder aqui não é olhar para onde eu quero, mas é levar a igreja a olhar para Cristo. Só que eu vou te falar uma coisa, nem sempre você vai agradar todo mundo. Você sabia disso? Nem sempre você vai agradar todo mundo. Nem sempre vão ficar felizes com a sua direção, mas eu vou te falar uma coisa. Se é para levar a igreja para uma dimensão, para um caminho que é maior, irmãos, não tenha medo de se posicionar. Tem medo não. Ou você honra a Deus, ou você se torna refém das pessoas. Honra a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu posso falar isso publicamente e para vocês. Deus levantou líderes nessa igreja que têm olhado para Deus. Irmãos, esses irmãos que lideram essa célula, esses irmãos olham para Deus. Porque se eles olhassem para as falhas, irmãos minhas, estava tudo lascado. Mas eu louvo a Deus, porque todos passaram a olhar para Cristo. Olha para Jesus. Quero terminar com o último versículo, o pessoal do louvor pode subir. A Bíblia diz lá em Salmo 133, versículo 1. Ó, qual bom e quão suave, em algumas versões diz, qual agradável é que os irmãos vivam em união. Vou terminar contando uma historinha. Pastor Naor contava isso no meu culto de jovens. Pastor Naor foi meu pastor no culto em Goiânia. E ele contava uma historinha, aquelas historinhas bem... Eu brinco que é de Facebook. Ele contava a historinha do porco espinho. E ele falava o seguinte, que os porcos espinhos decidiram não mais viver juntos. Porque eles ficavam juntos, só que por conta dos espinhos, eles espetavam um ao outro. E aí eles fizeram uma assembleia e falaram, olha, a partir de agora, nós não vamos viver juntos mais. E cada um seguiu sua vida. Aí chegou o inverno. O inverno veio e eles começaram a morrer. E aí eles se juntaram de novo, tiveram outra assembleia. E eles chegaram à seguinte conclusão. É o seguinte, a gente tem duas escolhas. Cada um vive a sua vida e morre, ou a gente decide viver junto. A gente vai espetar um ao outro de vez em quando, mas pelo menos a gente está quentinho aqui, a gente não morre. O que é melhor? Morrer lá fora ou dar umas espetadas aqui dentro? Eu estou cheio dessas historinhas ultimamente, né? Mas eu quero falar em nome do Senhor Jesus para a sua vida, irmãos. E vida da igreja é assim. Mas a gente tem o mesmo Pai, irmãos. E eu vou te falar, não tem nada que você vai mudar agora, irmãos. Nós vamos ser irmão o resto da vida. Você não tem como fugir de mim não, irmãos. Não tem jeito, você pode tentar fugir de mim, irmãos. Nós somos irmãos o resto da vida, deixa eu te contar. Temos o mesmo sangue agora. É de Cristo em nós, acabou. Você não foge de mim, nem eu de você, irmãos. Somos um, para que o mundo lá fora acredite no Filho. Nós somos um, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero terminar então com seus olhos fechados. Eu orando por você. Orando para que tenhamos revelação. Temos revelação que nós precisamos ser um, irmãos. Isso é congregação. Eu quero terminar falando as palavras de Jesus. O Espírito está mexido, está chacoalhado. Eu preciso que os irmãos orem comigo, vigiem comigo. Eu preciso de gente que não durma agora. Eu quero ver uma igreja que se levante em oração e um clamor, liberando no mundo espiritual, declarando vida de Deus, transformação, salvação. Eu preciso de irmãos que agora permaneçam no lado, nesse momento de choro, de angústia na alma, de gente que possa orar e que possa ombrear nesse momento.
Esse é o momento que nós vivemos. Espírito de Deus, eu louvo e te agradeço, Senhor Deus. Quão bom e agradável é que vivam juntos os irmãos, Pai. Espírito Santo, eu oro e eu profetizo, Deus. A igreja do Senhor precisa estar mais conectada, Deus. Há algo que é necessário que seja liberado aqui, Jesus. Irmãos, a sua vida precisa estar conectada em Jesus. Não se constranja de falar para Deus que você viveu distante e que você precisa viver a vida hoje da igreja. Você sabe que talvez tudo que você passou, se você estivesse vivendo em comunhão com os irmãos, você estaria muito mais protegido. E você sabe que você fez escolhas. Eu não estou aqui para trazer acusação, mas eu acredito que é necessário você ter um alerta para que você não viva distante. Para que você não viva distante. O Espírito Santo, Ele quer e Ele vai operar na sua vida. O Espírito Santo, Ele quer fazer na sua vida. Sabe, Ele pode fazer através de um irmão. E Ele vai fazer através de um irmão, muitas vezes, irmãos. Vai vir de onde você menos espera. Sabe, Deus pode levantar irmãos de aliança aqui. Deus pode levantar você para ter encargo por alguém e falar, olha, eu me disponho a orar todos os dias da minha vida por você. Talvez irmãos aqui vão orar durante 30 dias uns pelos outros. Será que Deus não está colocando você com o encargo de liberar a graça que você tem recebido sobre os outros? Esse é o favor de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer, irmãos. Reconheça que sozinho é pesado, sozinho é difícil. Eu necessito, irmãos, de discípulos que permaneçam nesses momentos de pressão comigo. Eu acredito que você também precisa de fiéis que permaneçam no meio da pressão. Oh, Jesus. Eu quero alegrar seu coração, irmãos, essa manhã, porque eu quero te dizer as boas novas. Deus te trouxe para cá porque Ele quer restaurar e Ele quer fazer uma congregação viva, transformadora entre nós. O Senhor quer fazer uma congregação de poder, de unção, de vida entre nós. Uma congregação que seja um testemunho a mover de Deus no meio daquele povo. É isso que eu tenho orado nesses dias e que eu peço ao Senhor, que as pessoas possam ver que nós somos um com o Pai e com o Filho. E o mundo crerá no Filho. Essa é a minha oração. Haverá esse ambiente de vida entre nós. Irmãos, aonde nós chegarmos, a graça de Deus é contigo. Aonde você entrar, as pessoas verão o favor de Deus e a graça de Deus. A graça que Deus derrama sobre a sua vida alcançará seus amigos, seus filhos, seus pais, todos. A graça alcançará o seu trabalho. Aonde você chegar, irmãos, as pessoas verão a graça do Pai sobre você. Vamos terminar. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.